Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no 4º capítulo. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da chegada dos Reis Magos, e passando pela apresentação no templo, até a volta a Nazaré. Desejo e súplicas de Jesus. Avizinhava-se o tempo da chegada dos Reis Magos. Esposa caríssima, e eu sentia desejo muito grande de sua vinda. Já fizera muitas preces a meu Pai, de que lhes movesse o coração e os inflamasse de ardente desejo de vir conhecer-me como verdadeiro Filho de Deus. Mas não receberam esta luz antes de chegarem à gruta. Tiveram ânsia ardorosa de ver-me, conhecer-me e adorar-me, mas não me consideraram verdadeiro Filho de Deus enquanto não me viram. Contemplava os bons reis que se encaminhavam para mim com tanto empenho, segundo a estrela, com alegria tão intensa. Observava todos os seus padecimentos e as incomodidades de tão longa viagem, e sentia por eles grande compaixão. Suplicava ao Pai, desse a toda a sua descendência, a saber, os gentios, a mesma graça e favor que lhes concedia, a fim de que chegassem a adorar-me a mim, o verdadeiro Deus. Consolações e penas de Jesus. Quanto me alegrava ver a ansiedade dos reis, e que, por intermédio deles, muitos seriam iluminados espiritualmente para conhecerem o Criador. Muito me angustiava, contudo, observar os seus sofrimentos. Muitos, deveras, em tão longa e agitada viagem, ofertava ao Pai meu contentamento e minha pena, e suplicava que, em virtude desta, assistisse sempre aqueles bons reis e aliviasse-lhes a pena suportada no caminho, fazendo com que tudo lhes parecesse fácil por meio do amor e do desejo que ardiam em seus corações. O Pai fazia tudo isso com elevada providência e disposição, e eu ficava consolado. Convites e estímulos de Jesus. Em todo o tempo da viagem, não deixei de olhá-los, sempre com olhos amorosos, e convidá-los a virem depressa conhecer-me. Os convites e os estímulos da graça penetravam-lhes efetivamente no coração, de tal modo que teriam querido voar para logo conseguir emprestar-me homenagem, tributar-me os dons e, simultaneamente, consagrar-me o coração. Constituía para mim, esposa caríssima, muita alegria ver tão bem correspondido ao convite que lhes dirigia, não tanto por meio da estrela, quanto por intermédio da graça eficaz que o Pai lhes concedeu em muita abundância. Tanto mais volvia para eles os olhares com amor,
e eles se tornaram mais ardentes e inflamados de desejo e amor para comigo. Sentiam potentes e amorosas setas penetrarem-lhes o coração, sem entenderem de onde tão grande amor e desejo procediam. Precipitavam e fruíam de um santo ardor, e atônitos não sabiam, nem podiam investigar-lhe a razão. Comunicavam-se mutuamente os afetos que sentiam e, finalmente, depois de várias discussões, diziam: devemos crer que é grande e poderoso este rei que estamos procurando, porque em nós causa efeitos tão estupendos. E assim crescia-lhes mais o desejo. Minha graça produzia estes efeitos de modo tal que já à chegada estavam bem dispostos e preparados para receber a minha lei e reconhecer-me e adorar-me qual verdadeiro Filho de Deus. Embora, como já vos disse acima, não conseguissem entendê-lo, nem conhecê-lo, enquanto não chegaram à minha presença. Agradecia, pois, ao Pai pela benignidade e o amor que usava para com eles, dignando-se apenas por bondade, chamá-los e elegê-los a estado tão digno e a vida tão santa. Eles, na verdade, corresponderam bem à vocação e perfeitamente empregaram a graça que lhes fora concedida. Agradavam ao Pai meus agradecimentos, e ele demonstrava-se cada vez mais disposto a comunicar graças e favores aos que fossem capazes de recebê-los, e que depois de tê-los recebido, sabiam que deviam usá-los bem para a glória de meu Pai e proveito da própria alma. Instruí a mãe. Estava alegre ao olhar a chegada dos reis e demonstrava o mesmo exteriormente, o que dava muita consolação também à minha mãe. Manifestava-lhe a causa de minha alegria, embora já estivesse informada pelo espírito profético que lhe havia dado meu pai. Não obstante, revelei-lhe tudo, e ainda a maneira de comportar-se diante dos mencionados reis, e como devia instruí-los e torná-los capazes de receber a minha pessoa e fazê-los conhecer o verdadeiro Deus, e que o Verbo eterno se unira à minha humanidade. Quereis, esposa caríssima, saber de que modo falava a minha mãe na tenra idade? Algumas vezes falava-lhe ao coração por palavras sensíveis, outras falava-lhe pessoalmente, mas isto muito raramente. Causava, porém, tanta consolação e alegria à minha mãe ao lhe falar eu pessoalmente, que era raptada em êxtase e inteiramente inflamada de amor. Não cabia em si de contente. Deveras, esposa caríssima, era coisa bem grande ouvir-me falar em idade tão tenra, tanto mais que lhe falava com amor e graça admiráveis. E isto fazia-o nas ocorrências mais importantes, a fim de que a minha mãe ficasse bem instruída e simultaneamente consolada e confortada. Assim fiz por ocasião da chegada dos reis, falando-lhe pessoalmente e instruía conforme disse acima. Se bem que o Espírito Santo, seu mestre, a instruía como a uma esposa caríssima, e guiava não obstante também eu. Filhinho amabilíssimo, deixava-a capaz de tudo e bem informada. Amargura de Jesus. No meio de tantas consolações, não faltaram as amarguras que de fato experimentei antes da chegada dos reis. Isso aconteceu quando, havendo eles alcançado a cidade de Jerusalém, escondeu-se a estrela. Sentia muito a aflição deles. Via-os andarem à procura de minha pessoa com tamanho desejo e tinha intensa compaixão. Rogava a meu pai se dignasse consolá-los, fazendo terem notícia clara do lugar onde eu nascera, e fizesse a estrela que os guiava de novo aparecer-lhes. Não tardou o pai amoroso a atender às minhas súplicas e aos seus desejos, e imediatamente os consolou. Ofereci-lhe a pena sofrida por causa da aflição dos bons reis e pedi-lhes, pela dor que sofrera,
se dignasse recolocar no caminho da salvação as almas que se acham desviadas do caminho reto, especialmente aquelas que às quais isto acontece por advertência e sem malícia, por inadvertência e sem malícia. Como sucedeu a estes reis que, sem culpa própria, perderam a estrela, enquanto não entraram na cidade senão para procurar-me. Se bem que, por outro lado, tiveram pouca atenção, porque deviam seguir a estrela que os guiava por roteiro certo. O pai aceitou a súplica e prometeu-me sempre assistir com a graça as almas que verdadeiramente me procuram, com finalidade reta e que anelam chegar à verdadeira perfeição. E se às vezes elas se encontrarem desgarradas do roteiro certo, não deixará de dar-lhes as ajudas necessárias para reencontrarem a via reta que conduz à glória eterna. Falo por intermédio de seus ministros ou por meio das santas inspirações e com o auxílio poderoso da graça, conforme é mais vantajoso a salvação da alma em semelhante necessidade. Será preciso, pois, que a alma corresponda logo à graça e ao auxílio divino. A exemplo destes reis, que não tardaram a seguir o que lhes fora insinuado sobre o lugar do nascimento e por isto reencontraram de repente a estrela desaparecida. Não fazem, porém, assim todos os meus irmãos, pois desprezam a quem os admoesta, não dão ouvidos às inspirações divinas e recusam os convites da graça. E por isto muitos são os que, começando a desviarem-se do caminho reto, não sabem mais retornar ao estado primitivo. E assim, por culpa própria, precipitam-se de mal a pior e, sem adverti-lo, reduzem-se ao estado de condenação. E então, depois, para soerguê-los e reconduzi-los ao estado de vida perfeita, exige-se um milagre do poder divino, de meu Pai que meu pai dificilmente faz. Via, esposa minha, todas as desordens de meus irmãos, e tinha grande pesar. Lastimava a perdição de tantos que, tendo começado bem, acabam mal por não darem ouvido aos convites da graça divina. Oferecia a dor experimentada ao meu pai e suplicava-lhe desgarrasse sobre mim os castigos merecidos por meus irmãos. Qual não foi, de fato, o turbilhão de flagelos desencadeados sobre mim com toda a violência no tempo de minha paixão? Se bem que mesmo no decorrer da vida tenha experimentado açoites bem ásperos e contínuos. O pai o fazia para realizar os meus desejos constantes de satisfazer a justiça divina pelos débitos de meus irmãos e aplacá-lo por eles. Jamais reclamei que usasse de misericórdia para comigo, porque aspirava a que a exercesse toda inteira em favor de meus irmãos, querendo fosse a justiça toda exercida para comigo, como de fato o Pai fez, exigindo que a justiça fosse satisfeita com todo rigor. Aprazia-me muito tal satisfação, tanto mais que dava a conhecer claramente a todos quanto amava o Pai, a sua glória e honra, e quanto ainda amava os irmãos, porque por eles havia descido do céu à terra, fazendo-me homem para redimi-los e salvá-los. Os magos adoram a Jesus. Havendo chegado a hora esperada da chegada dos reis à gruta, onde estava a contemplá-los, rezei ao Pai se dignasse conceder-lhes luz e nova graça, para acreditarem no mistério em mim oculto, isto é, o da divindade que em mim se achava. Fê-lo, ó Pai, de modo admirável, porque os reis viram o lugar tão vil e objeto e guiados pela estrela, não julgaram indigno entrar, e aí, à primeira vista, estupefatos com a maravilha, ingressaram repletos de alegria e de santo temor.
Tendo entrado, fixei o olhar neles com grande amor e afabilidade, unidas, no entanto, a uma majestosa firmeza, a qual estava conexa com a minha majestade. Ao mesmo tempo, fitei-os com os olhos mais poderosos da minha divindade e convidei-os assim a adorar-me. Os reis, repletos de soberana consolação e aterrados pela majestade em mim revelada, prostraram-se efetivamente por terra e adoraram-me profundamente. No instante em que eles me adoraram, pedi ao Pai se dignasse renová-los interiormente e revesti-los de graça nova e mais potente. O Pai o fez, enviando-lhes ao mesmo tempo luz mais intensa para conhecerem a minha pessoa. Na realidade, foram mudados interiormente e desfazendo-se em lágrimas de júbilo, com os olhos fixos em minha pessoa, ficaram assim imóveis, prostrados por terra. Não haveriam ousado levantar-se se minha mãe, que me segurava ao colo e já sabia o que devia fazer, não lhes houvesse ordenado. Tendo-se erguido, os bons reis não ousavam aproximar-se, apesar de sentirem meus suaves convites, que internamente os incitava a se aproximarem de mim. A majestade, porém, que em mim divisavam, mantinham-os em santo temor. Mas convidados por minha mãe, aproximaram-se e assim puderam, à vontade, contemplar-me e ficar plenamente consolados e satisfeitos. Que lindo, meu Deus! Fé e amor dos magos. Foram depois bem instruídos por minha dileta mãe, embora com poucas palavras e plenamente informados acerca da minha pessoa. Logo acreditaram no mistério divino e de novo prostrados adoraram-me e confessaram-me por verdadeiro filho de Deus e seu supremo monarca. Abraçaram-me a lei e detestaram a idolatria. Ofereceram-me em tributo os dons e juntamente a própria pessoa, o coração. Mostrei-lhes por este fato muita benignidade e gratidão, aceitando parte dos dons e entrando de posse de todo o seu coração, para não deixá-los jamais. Se bem que devessem pessoalmente distanciar-se de mim. Admiti-os ao beijo dos pés e dei-lhes muitas demonstrações de amor, o qual, na verdade, era muito grande. Ao mesmo tempo, tratava com o Pai, suplicando desse-lhes o dom da perseverança na fé e no amor. Ofertei-lhes suas vidas em confirmação da fé e para a dilatação das mesmas. E simultaneamente pedi-lhe concedesse aos reis sentimentos semelhantes. Meu pai lhe os deu, de modo tal que naquele mesmo instante teriam sacrificado a própria vida, se necessário, em confirmação da verdade que haviam conhecido. Além disso, roguei-lhe se dignasse receber todos os dons que os meus irmãos lhe houvessem feito, como eu recebi os dons dos reis. E embora tudo o que a criatura lhe der é seu, concedido por ele, não obstante, muito apraz ao Pai, as coisas oferecidas para a sua honra, glória e amor. Apesar de ser tudo seu, não obstante a criatura sendo árbitro do que recebeu do Pai para a própria substância, apropriando-se disso para lhe oferecer, torna-o muito grato e aceitável. Quando, porém, a criatura lhe oferece, de bom coração, com reta intenção, tendo-me atendido o Pai e prometido receber tudo o que meus irmãos lhe oferecessem, por vil e de pouca importância que fosse, segundo a possibilidade do ofertante, sendo-me declarado agradar-lhe um copo d'água dado por seu amor. Supliquei-lhe se dignasse dar a todos um coração desprendido de todas as coisas do mundo, a fim de poder lhe oferecer livre, sem apegos terrenos, como deveras os bons reis me ofereceram o coração.
O Pai prometia me fazer tudo isso e o tem realizado. No entanto, meus irmãos deixam o coração ser atraído pela cobiça e o afeto às coisas terrenas, e porque o inclinam às coisas vis e baixas, provocam estas maior impressão ao coração do que as inspirações divinas, sendo as coisas mundanas outros tantos espinhos a sufocarem a semente da palavra e das inspirações divinas. Via tudo isso e sentia grande pesar. Afligi-me muito ver o pouco fruto que meus irmãos colheriam das graças concedidas pelo Pai e as minhas instâncias. Quanta pena me causava ver o coração do homem criado para amar o Pai, todo apegado às coisas terrenas, seus afetos completamente dirigidos às coisas criadas e visíveis, e a maioria inclinada efetivamente às coisas odiadas pelo Pai. Mas me afligia ver o coração tão indigno qual o daquele que ama o vício e odeia a virtude, ama o erro e odeia a verdade. A este, digo, vê-lo dominar sobre a terra e como se fosse dono absoluto de si mesmo e ainda de todas as coisas, viver com ufania, como se não houvesse pessoa alguma acima e como se Deus não fosse o Senhor absoluto de todas as coisas e não pudesse num instante fulminá-lo e reduzi-lo a nada. Viver assim esquecido da própria salvação, como se para ele não existissem os castigos eternos. E quanto me afligem tais corações, minha esposa, corações assim endurecidos e enfurecidos, ainda mais porque via causarem grandes náuseas ao meu pai, e, e excitaram-no e provocaram-no a ira. Por eles apresentava contínuas súplicas ao Pai, a fim de se aplacar e não pôr logo mãos ao castigo, como costumava fazer antes que eu viesse ao mundo. O Pai ouvia-me as preces e não podia deixar de escutá-las, porque o amor que me dedicava não lhe permitia não atender a tudo aquilo que dele reclamava. Dizia-me com bastante frequência: pede, amado filho, aquilo que exiges de mim. Estou pronto a conceder-te e o que reivindicas, por seres meu filho dileto e cumprires perfeitamente a minha vontade. Agradecia depois ao Pai pelo amor infinito com o qual me amava e pela liberalidade empregada para comigo, concedendo-me tudo aquilo que lhe pedia. Agradecia-lhe ainda da parte de meus irmãos, porque todas as graças que pedia ao Pai eram para sua utilidade, e como eles então não eram capazes de dar ao Pai as devidas graças, rendia-lhes eu por todos. E o Pai ficava satisfeito, e muito mais por tê-las dado eu só do que se o houvessem feito todos juntos. Os magos deliberam voltar. Tendo os reis, portanto, feito as adorações e ofertas, e instruídos por minha dileta mãe, começaram a tratar entre si da volta aos próprios países. Afeiçoados a mim, não teriam querido mais deixar-me, e estimavam grande sorte ter podido tratar comigo, mas já sabiam ser vontade do Pai que retornassem a seus países, a fim de transmitirem pelo exemplo a vida espiritual a muitos, e reduzirem a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Sendo os primeiros chamados à fé, deviam ser as pedras fundamentais de tão grande edifício que eu já tinha determinado edificar, querendo conduzir a gentilidade ao conhecimento do verdadeiro Deus. Decidiram partir e voltar ao próprio país. Não se resolviam a partir e tendo já os seus corações ficado presos ao meu amor, não podiam apartar-se de mim sem grande pesar. Tive grande pena com a partida deles, vendo-os tão afeiçoados e muito me compadecia. E ainda com gestos infantis demonstrava-lhes o desprazer que sentia. Oferecia esta pena ao Pai e pedia-lhe pelo pesar experimentado e pela resignação à sua santa vontade.
se dignasse dar igual força e virtude às almas que, para cumprir sua vontade, se houvessem separado dos amigos mais caros, a fim de poderem fazê-lo prontamente e de bom grado, tornando-se-lhe agradáveis com perfeito desprendimento de todas as criaturas. Tudo isso prometeu meu pai. Estando eu já ciente da malícia de Herodes, e sabendo do morticínio de tantos inocentes, por minha causa, pois ambicionava matar-me, por temor de que eu o privasse do reino, supliquei ao Pai se dignasse fazer os reis entenderem a maligna intenção do iníquo Herodes, a fim de que não efetuasse seu perverso desígnio para comigo. O pai o fez, e por um anjo avisou em sonho aos reis que não voltassem para junto de Herodes, mas por outro caminho retornassem ao próprio país, como de fato o fizeram. Despedida dolorosa. Tendo, pois, licença, os reis, já santos partirem, mas com dor no coração. Oh, quantas vezes voltaram os olhos, lacrimejantes para mim, que enorme violência fizeram a si mesmos, para saírem da gruta por eles considerada e apreciada como verdadeiro paraíso. Quantos suspiros emitiam seus corações inflamados de amor, quantos se recomendaram a mim e à minha mãe, como lhe ofertariam não só o reino, mas também a própria pessoa, em perpétua servidão, reconhecendo-a por sua verdadeira rainha. Resolutos, por fim, partiram, acompanhados de minha graça e bênção celeste. Dor de Jesus. Tendo partido esses reis, fiquei com minha dileta mãe, muito consolado pela conversão deles e de toda a gentilidade que no decurso do tempo devia seguir-se por meio dos reis e de meus apóstolos. Entre tanta consolação, experimentei, esposa minha, grande amargura, que muito me aflige, a saber, por causa da crueldade de Herodes, no morticínio que projetava de tantos pobres inocentes, no intuito de encontrar a minha pessoa e matar-me. Oh, quanto me punha aflito, minha esposa, essa grande crueldade. Via que era odiado por um de meu povo e mortalmente odiado apenas por ter nascido. Odiou o iníquo Herodes por algum tempo seu plano. Adiou o iníquo Herodes por algum tempo seu plano, esperando o retorno dos reis. Mas vendo-se iludido, enfureceu-se. No entanto, eu, esposa caríssima, sofria grande pena pela malignidade daquele coração duro. Oferecia a pena ao pai e rogava-lhe removesse do coração de Herodes aquele cruel desígnio. Mas o pai nisto não me atendeu. Fez o mesmo que no horto do Getsêmani. Disse-me que sua disposição era que me sujeitasse à ordem do iníquo rei, e que com a fuga escaparia de suas péssimas ordens. Deveras, minha esposa, assim foi. Convia-me fugir, como direi no devido lugar. No entanto, observei como o Pai atende a todos os pedidos para a utilidade de meus irmãos, mas no referente à minha pessoa, muitas vezes me negou e quis que sofresse de todos os modos perseguições e injúrias, ofensas, escárnios, ingratidões, desprezos, vilipêndios e toda espécie de ultrajes. Agradecia por isso a meu pai e rogava-lhe fizesse meus seguidores julgarem as penas suaves e agradáveis, na medida em que para mim se tornassem duras e ásperas. Fizesse-me provar toda a amargura, porque de bom grado sofria tudo para lhe obedecer e por amor de meus irmãos. Sabia muito bem que aqueles irmãos que quisessem seguir-me, convir-lhes-ia sofrer muito, porque assim trata o Pai aqueles que ele ama para merecerem e serem grandes no seu reino. O Pai atendeu-me e de fato experimentei toda a amargura no sofrimento e com isto o Pai consentia em tornar suave o sofrimento de meus seguidores e comunicar-lhes amor e graça. E de fato, esposa minha, a um coração amante, tornam-se muito suaves e gratas as penas.
e tudo isto em virtude de minhas orações. No entanto, eu somente quis provar a amargura, sem uma gota de consolo. E quando sentia alguma consolação, na minha infância, logo era amargurada por alguma tribulação e sofrimento. Jesus dorme e vigia. Havendo partido os reis magos, como disse, fiquei com a minha querida mãe e com o rosto bem jovial a fitei, enchendo-a de consolação, pedindo-lhe algum alívio, deu-me seu puríssimo leite. Ao tomá-lo, fiz minhas costumeiras ofertas ao pai, conforme referi acima. Cheia de consolação a querida mãe, pelo alimento que me deu, eu era um tanto confortado, adormeci em seus braços. Dormia a humanidade, mas o espírito tratava com o Pai, porque jamais deixei de tratar com ele, sem que o sono o impedisse. Neste mesmo tempo, via aqueles santos reis irem para seus países, muito tristes por se afastarem de mim. Via ainda as perturbações que sofreriam na volta por outro caminho, muito difícil, e quanto sofreriam por meu amor naquela viagem tão longa. Pedi ao Pai os assistisse com uma graça particular e jamais os abandonasse. Como de fato o fez, tiveram grande proteção e ainda a assistência de muitos anjos enviados por meu Pai. Embora invisíveis aos reis, estes, contudo, perceberam como os anjos foram muito benéficos. Jamais deixei de fitar os bons reis com os olhos da compaixão e amor, mas em particular naquela viagem, filo com amor e atenção. Pedi ainda ao Pai que, assim como eu tivera amor e compaixão por aqueles que sofriam por amor, ele se compadecesse de todos aqueles que, por meu amor, houvessem suportado tormentos, ou houvessem sofrido contratempos, e tivessem empreendido viagens pela sua e minha glória. Ele se dignasse assistir a todos e dar a todos poderoso auxílio e graça, e enviasse anjos ao seu socorro. O Pai prometeu-me fazê-lo com uma verdade, como na verdade, o vai continuamente praticando em relação a todos aqueles que sofrem por seu amor e suportam fadigas e coisas semelhantes por sua glória, dando a todos a graça, ajudando-os e socorrendo-os por meio dos anjos, que em muitas ocasiões se tornam visíveis para liberar a criatura dos perigos e de muitas insídias que são tramadas pelos inimigos. Penas de Jesus e de Maria. Despertando do sono, mostrei a minha mãe com o rosto triste, que de fato estava pensando como estariam sujeitos a muitos sofrimentos os que tivessem querido honrar-me, seguindo-me os exemplos e achegando-se de perto. Tinha muita pena deles e quis experimentar de antemão em mim mesmo, todas as suas dores e aflições, a fim de que ninguém pudesse dizer: passo por uma tribulação pela qual meu Redentor não passou. Não, esposa caríssima, não quis sentir tudo primeiramente em mim mesmo. Não, esposa caríssima, quis sentir tudo primeiramente em mim mesmo e com um sentimento mais intenso do que aquele experimentado por eles em si mesmos. Porque eu o senti inteiramente na alma, a parte mais nobre e sensível, e depois, no decurso de minha pregação, experimentei-o ainda em minha humanidade. Afligia-se muito minha querida mãe ao ver-me assim triste e dolente, sem conhecer a causa, enquanto, o mais das vezes, eu lhe a escondia, para fazê-la sofrer mais, e porque esta era a vontade de meu pai. Receava provir dela tal perturbação, e muito se afligia. Era, porém, muito assistida pela graça divina em suas penas, senão morreria de dor, porque sua maior pena era o temor de ter desagradado a mim, que considerava seu Deus, pois reconhecia em mim a divindade que me estava unida. Dava-me pesar ainda vê-la tão aflita e sentida pelo supracitado temor. Oferecia ao Pai minha pena e também a da querida mãe,
e suplicava-lhe que, em virtude delas, se dignasse dar luz e graça às almas, por cuja culpa ele fosse desprezado, a fim de que conheçam e compreendam como é grave dar desgosto a um Deus tão bom, e sintam a dor que deveras sentir por mal tão grande. E embora a ofensa for leve, não o bastante pode sempre se chamar grave, porque contradiz a infinita sabedoria e traz desprezar a uma bondade infinita. Ó, minha esposa, quanto me afligia, mesmo por estas coisas que os homens costumam estimar mínimas, mas na presença de meu Pai não serão mínimas, não, pois a ofensa é ponderada relativamente ao ofendido e segundo seu mérito. Agradou muito a meu pai tudo isto que lhe oferecia e concedia-me tudo o que, em virtude de minha oferta, lhe pedia. Continua sempre a praticá-lo, sendo muitas as almas que ficam iluminadas e compungidas. A maioria, porém, não dá ouvidos às inspirações divinas, não estimam a graça celeste e ficam privadas das luzes e da graça por própria culpa e ofendem o Pai com tanta facilidade que, ao seu ver, desgostar um Deus tão bom e tão poderoso é coisa de pouca monta, quando na verdade é um dos maiores males que podem acontecer no mundo. Não deixei, no entanto, de logo aliviar a mãe aflita, mostrando-me amável e alegre, porque depois de haver tratado com o pai e de ter-lhe feito as ofertas e as preces, vendo-o aplacado e satisfeito, condescendente a meus pedidos e que atendia a todos os meus anelos, fiquei inteiramente alegre e, em tal caso, se alegrava também a minha mãe. A mesa frugal. Continuei a viver depois por muitos anos, do modo que vos narrei acima, tanto exterior como interiormente, tratando com o pai, como acima foi referido. Todas as vezes que minha mãe e seu esposo José se alimentavam, eu ali estava a observar, e como eles na própria refeição louvavam e agradeciam ao meu pai, oferecia seu agradecimento unido aos que já fizera por eles. E assim vinham a ser muito agradáveis ao Pai e tinham maior mérito. Fazia ainda que aquele pouco alimento que provavam se lhe tornasse gostoso e saboroso, uma vez que pela pobreza e mortificação não tomavam alimentos bem preparados, nem manjares delicados. Aquele pouco alimento tornava-se, embora vil e escasso, tão agradável que não o teriam trocado pelas iguarias mais requintadas dos mundanos. Orava ao meu Pai se dignasse conceder tal graça a todos aqueles que, ao alimentarem-se, não só se mortificam comendo parcamente, mas alimentam-se em minha presença, isto é, tendo minha presença fixa na mente. O Pai atendeu-me em tudo, e eu lhe tributava os louvores mais ardorosos de meu coração, por mim e por aqueles que se houvessem comportado de tal modo no comer, ele os favorecesse, fazendo-os experimentar semelhante suavidade e doçura e tranquilidade da alma e do corpo. Suspira pela apresentação. Tendo passado já muitos dias, do modo que disse, avizinhou-se o dia tão suspirado de ser oferecido ao Pai no templo. Oh, com grande desejo estava na expectativa do dia tão feliz para os homens, porque nele devia ser ofertado por sua redenção, mais desejada por mim do que por eles. Manifestei-me naquele dia com o rosto bem mais sereno e alegre, por isso alegrou-se e consolou-se muito a querida mãe. Jubilava seu espírito ao ver a amabilidade e suavidade de meu semblante. Mas isso durou pouco, porque foi em seguida amargurada pela profecia de Simeão, como ouvirás. Fala a mãe. Chegado, portanto, o dia em que devia sair da gruta para ir ao templo, falei à querida mãe e exprimi-lhe o anelo de meu coração de que mais uma vez ela me imitasse perfeitamente, o que ela fez.
Falei-lhe com as palavras sensíveis, mas a sós. Como ficou consolada ao ouvir minhas palavras naquela idade tão tenra. Eu as proferia com muita graça e amabilidade, e ainda corretamente, e não como costumam fazer os outros meninos. Essas palavras proporcionaram-lhe tanta consolação à alma que, abraçando-me com um amor mais ardente, teve um êxtase maravilhoso, onde entendeu plenamente o mistério divino que se encerrava na apresentação. Enquanto estava assim, absorta e elevada em espírito, a mãe amada, eu tratava com o pai e pedia-lhe que, pelo grande desejo que tinha de ser-lhe oferecido no templo, embora já fosse inteiramente seu verdadeiro filho por natureza, se dignasse infundir em todos os meus irmãos anelo tão intenso de se darem a ele, não obstante já ser ele o seu dono absoluto. Muitos, porém, se furtam e entregam-se ao poder dos inimigos infernais. Atendeu-me inteiramente o pai, como fizera no restante. Demonstrou-se, contudo, muito contente com esta prece, e prometeu-me fazer de maneira particular o que lhe pedia, porque ele próprio queria que as criaturas tivessem vivo desejo de se ofertarem e darem-se inteiramente a ele. O pai cumpriu a promessa que me fez, pois, na verdade, não se acha entre meus irmãos nenhum, por grande pecador e obstinado que seja, que não sinta forte estímulo no coração e nascer-lhe na alma o desejo de dar-se a Deus e de ser todo seu. No coração de muitos, todavia, causa pouca impressão tal desejo, porque não querem corresponder à graça divina e a sua vontade irada resiste. Apesar de tudo isto, o pai jamais deixa de animá-los e de chamá-los com palavras amáveis, mas grande dureza do coração humano, que ousa resistir aos estímulos da bondade divina e paterna que tão amorosamente os convida a dar-se a quem os criou, só para si. Sentia, esposa caríssima, enorme pesar pela dureza de meus irmãos, cada um dos quais via distintamente, e muito mais me afligia ao ver o pai, tão pronto e liberal em beneficiá-los, tão paciente em suportá-los. Eu conhecia sua infinita bondade e amor e a ingratidão das criaturas, e negaram-lhe tudo, a negarem-lhe tudo o que o Pai delas espera, e ainda recusarem-se a si mesmas. Não podia reter as lágrimas, e por isso derramei-as copiosamente. Oferecendo-as ao Pai com intenso amor, supliquei-lhe que por aquela dor e por aquelas lágrimas que lhe eram tão caras, se dignasse suportar a ingratidão de meus irmãos e não desistisse jamais de usar para com eles da habitual misericórdia, conforme já está fazendo. Deixa a gruta. Ao partir da amada gruta para ir ao templo, digo amada, porque na verdade experimentei nelas delícias mais caras, a saber, suma humildade, extrema pobreza, grande humilhação e penúria de todo o necessário, as quais me eram inteiramente suaves e gratas. E de bom grado sofria tudo por amor de meus irmãos e para aprazer a meu pai. Antes, pois, de sair da gruta, agradeci ao Pai o amor a mim demonstrado naquela estrebaria, pois foram-lhe agradável operar em lugar tão vil o grande mistério do meu nascimento, e se dignara habitar lá comigo de modo tão particular. Se bem que me fosse muito grata a moradia tão vil, não obstante deixei-a de bom grado para fazer a vontade do Pai. Ofereci-lhe a minha resignação e roguei-lhe desse também a todos os meus irmãos a graça de se desapegarem de todas as coisas, mesmo as vis, para poderem cumprir a vontade divina com prontidão e deixarem tudo, quando assim lhe aprouver, ainda as coisas que parecem proveitosas à alma, pois mesmo destas importa viver desapegado e privar-se voluntariamente de tudo, se assim apraz ao Pai.
em viagem para Jerusalém. Nos braços da querida mãe, saí da estrebaria e dirigi-me para o templo. Em toda a viagem, fazia ofertas a meu pai, sempre falando com ele, pedia-lhe se dignasse aceitar o que sofria na viagem. Em verdade, esposa caríssima, senti muito frio por causa da rigidez do ar. Parecia ainda, por estar assim enrolado e coberto, como me conservava a querida mãe, por receio de me prejudicar o rigor excessivo da estação. Eis, dizia, Pai amantíssimo, vai ao templo, o teu filho dileto, aquele que geraste ab eterno, no teu seio, e depois fizeste nascer desta virgem para puro no mundo, para a redenção humana. Vai ao sacrifício, aquele cordeiro imaculado, no qual tanto te comprases. Serei resgatado, mas apenas para morrer sacrificado numa cruz para resgate do gênero humano. Olha, amoroso Pai, para o teu filho amado, e vês que não quero outra coisa, a não ser que se cumpra a tua vontade e que sejas eternamente honrado e glorificado por todas as criaturas. Senão como mereces, pois a criatura não é capaz disso, ao menos quanto podem e devem, segundo a própria capacidade. Põe em mim as tuas complacências, Pai amoroso, Pai amado, e faze de mim o que queres, pois meu desejo já sabes qual é. Cumpre, portanto, os meus desejos, porque assim estarei contente, e igualmente tu, meu amantíssimo Pai. O pai respondia com grande amor, e muito se comprazia em mim, tendo nisto suas complacências, e fazia todos os anjos que me acompanhavam e a mãe dileta que me carregavam ouvirem aquelas palavras. Eis meu filho muito amado, a quem ponho minha afeição. Fazia os espíritos bem-aventurados ouvirem-nas com frequência e algumas vezes escutarem também os homens, como aconteceu no Jordão e no Tabor. Alegravam-se muito os anjos, quando o pai, com mútua loquela, fazia-lhes perceber tal complacência, porque todo o contentamento dos espíritos bem-aventurados achava-se em verem honrado e glorificado o Criador. Como este recebia de mim muita glória, honra e prazer, faziam por isso grande festa e ficavam muito contentes e satisfeitos. Também eles agradeciam ao Pai, porque ele aprovera fazer-me nascer na terra para sua imensa glória e por lhes ter dado a graça tão grande de adorarem a minha humanidade desde o primeiro instante de sua criação e de reconhecimento e de reconhecerem-me como seu soberano e rei e não terem concordado com os anjos rebeldes, quando estes recusavam-se a adorar-me e reconhecer-me por seu verdadeiro Deus. Por essa submissão experimentavam, então, grande consolação, vendo quão grata era ao Deus sumo a minha humanidade. Quanta glória e honra dela recebida, e quanta utilidade trouxera a todos os homens. E como pelo fato de ter-me abaixado tanto, elevei ao reino eterno muitas almas, cuja companhia os anjos lá no céu muito desejam. Entra no templo. Tendo chegado ao templo, antes de entrar, disse ao Pai se dignasse fazer ingressarem no templo de sua glória as almas que por meu intermédio lá fossem introduzidas, isto é, pela redenção que viera obter-lhes. E como fui levado nos braços de Maria, minha mãe, assim todas as almas que se colocassem nas mãos da mesma fossem introduzidas no reino eterno. Mostrou-se o Pai muito favorável a isso e agradou-lhe tal pedido, que me prometeu executar, concedendo à minha cara mãe tal graça que não será em verdade expulsa dos eternos tabernáculos a alma que para lá for conduzida pelas mãos de Maria. Prometeu-me ainda
que não seria excluído do reino aquele que se servisse de minha redenção e imitando-me houvesse aspirado a entrar na glória eterna, apoiado em meus méritos e em suas boas obras. Obtido isto, entrou a mãe, amada, no templo, segurando-me nos castos braços. No ingresso adorei o Pai eterno, em sua glória e majestade, a qual estava unida a mim, e no templo onde entrava, e ele estava como Deus, se bem que, com especial graça, porque ali recebia as ofertas, os sacrifícios e as oblações. Ofertei-lhe este ato de adoração a ele, tão agradável e aceito, em nome de todos os meus irmãos, para suprir as faltas que eles cometem no ingresso da casa de meu pai, onde muitos entram com pouca devoção. Melhor seria que não entrassem, porque assim profanam aquele lugar, instituído para oração e onde se adora o verdadeiro Deus. A humildade da Virgem. Feita a adoração e a cerimônia que em semelhante caso se costumava fazer relativamente às mulheres que iam se purificar, ofereci este ato de humildade tão exímia de minha querida mãe ao submeter-se à lei, apesar de ser puríssima, mas para fazer a vontade de meu pai, que assim ordenava, e assemelhar-se a mim, que tomei a figura do pecador e quis ser circuncidado como os outros nascidos de mulher. Sujeitou-se a esta lei, embora não estivesse obrigada, querendo ser julgada impura. Ela, a mãe da pureza, que deu à luz a própria pureza, ou antes, ao autor da pureza. Muito agradou ao Pai este ato humilde de minha querida mãe e encheu-a de nova graça. A apresentação de Jesus. Terminada a cerimônia da purificação, fez a querida mãe a oferta de seu único filho ao Pai Eterno. Entregou-me às mãos de Simeão, experimentando ao mesmo tempo pesar muito grande de se ver privada, embora por breve tempo, de seu caro filho. Enquanto me achava nos braços do santo velho, olhei-o com olhos majestosos e ao mesmo tempo amorosos, e pedi ao Pai se dignasse dar-lhe tanta luz que conhecesse ser eu o desejado das gentes e o Messias prometido. Fê-lo, meu Pai. Abriu-lhe os olhos do Espírito, fê-lo conhecer a divindade em mim escondida e o elevado mistério da encarnação e redenção humana, que depois, com poucas palavras, declarou a dileta mãe, nestes termos: uma espada transpassará a tua alma. Nos braços de Simeão, ofereci-me de novo ao Pai dileto, qual hóstia pura e imaculada. Ao Pai muito agradou esta oferta e entoou novamente as palavras: Eis meu filho amado, que foram bem entendidas por Simeão, minha querida mãe e seu esposo José. Ao ouvir tais palavras, ficaram as três almas inebriadas de amor e repletas de celeste suavidade. Falei com grande afeto ao Pai e roguei-lhe se dignasse receber aquela oferta em nome de todos os homens pelos quais eu me oferecia. Fizesse de mim o que lhe aprovesse, porque estava pronto a fazer-lhe a vontade. E disse-lhe: Recebei, ó Pai, vosso dileto e amado Filho, e uma vez que tanto vos sou agradável, fazei-me a grande graça de ficardes plenamente satisfeito pelos débitos que, que contraíam convosco os meus irmãos, embora não recuse dar-vos a plena satisfação que de mim exiges, isto é, ser sacrificado numa cruz, qual vítima inocente. Mas agora anelo ver-vos satisfeito com a oferta inteira de mim mesmo e aplacado em relação a todos os débitos do gênero humano. Deu-se meu pai por plenamente satisfeito, mas declarou-me novamente sua vontade de que eu morresse pregado a uma cruz, repleto de ignomia. Ao declarar-me de novo a sua vontade, deu a entender ao velho Simeão, com o espírito profético, que eu devia morrer para resgate do mundo. Este depois declarou-o
a querida mãe, embora ela já estivesse disso plenamente informada. Roguei ainda ao Pai que enchesse a alma do santo ancião que me sustentava nos braços de graça e luzes celestes, a fim de que se realizasse o seu desejo de ver nascido o Messias antes de sua morte. E de fato, tendo-me recebido em seus braços, reconheceu-me, adorou-me e confessou-me como verdadeiro Filho de Deus. O Pai iluminou-o interiormente e encheu-o de graça. Daí, todo inflamado de amor e de desejo de passar desta vida, tendo obtido a graça tão suspirada, proferiu o cântico Nunc dimittis, com tanto ardor que no seu regresso rendeu a alma ao Criador. Profecia de Simeão. Antes de entregar-me à mãe dileta, falou-lhe com o espírito profético e disse-lhe que aquele filho seria para ela uma espada a transpassar-lhe de dor a alma. Ao ouvir a mãe querida relembrar aquilo que já sabia, experimentou pena muito grande e então foi preciso um milagre do poder divino para conservá-la em vida. Antes havia eu suplicado a meu pai, uma vez que desejava fazê-la ouvir aquela palavra, que também a ajudasse com particular graça. Se dizia tais coisas ao pai acerca de minha mãe querida, e outras ainda. Não quer dizer que o pai não as teria feito, e sim terem-lhe sido gratas as minhas súplicas, e queria que eu lhe as pedisse, pois assim as faria com maior amor e concedê-la-ias mais prazerosamente. Por esta razão, conhecendo sua vontade, eu em tudo lhe apresentava as minhas súplicas, com amor e confiança, e o pai ficava plenamente satisfeito. Daí nisto devem meus irmãos imitar-me, embora saibam ser o Pai, o bom e misericordioso, e estejam certos de sua caridade e de seu amor. Devem, não obstante, pedir-lhe instantemente, sem jamais se cansar, que eu use de misericórdia para com eles e lhes conceda quanto dele esperam por meus méritos. A mãe querida muito se alegrava ao ver-me reconhecido e confessado como verdadeiro Messias pelo santo ancião e com isto experimentou muito consolo. Ficou, contudo, muito amargurada ao ouvir a dolorosa profecia. Era decreto imutável que minha dileta mãe não tivesse consolação, senão acompanhada de 1000 amarguras, tendo sempre na mente e no coração a minha paixão, que a transpassava e atormentava com dor acerba. Ao ver eu tão aflita e dolorida minha querida mãe, senti muito e participei da sua cruel dor. Oferecia ao Pai e supliquei-lhe que, em virtude da dor acerba sofrida pela querida mãe, e por mim também, se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento das dores dela e das minhas próprias, a fim de nos acompanharem, ao menos com a compaixão, para poderem depois seguir-nos na glória. E saiba, esposa minha, que não entrará no reino quem não me houver imitado e acompanhado no sofrer. Pedi ainda ao Pai que, assim como lhe aprovera e se dignara fazer com que o velho Simeão reconhecesse-me, ao receber nos braços, se dignasse dar semelhante sentimento e luz a todos os que me recebessem sacramentado nos braços da alma, a fim de que, conhecendo a minha dignidade, grandeza, poder e bondade, rendam-lhe as devidas graças e estimem o grande benefício que lhes é concedido. Atendeu-me nisto o Pai, mas as graças e as luzes divinas não causam neles os sentimentos e os afetos provocados no santo ancião, porque esse se dispôs a recebê-las, enquanto meus irmãos não pensam nisto, e agem como se devessem acolher na alma pessoa totalmente desconhecida, e por isto não recebem os frutos que costuma operar tal sacramento nas almas bem dispostas e preparadas. O resgate.
Encontrando-se, portanto, minha cara mãe, em tanta angústia e amargura, recebeu-me em seus castos e amorosos braços, apertando-me ao peito com grande amor. Eu a olhei com olhos benignos, amorosos e compassivos de sua dor. Assim ela inteiramente se consolou e confortou, tendo o seu caro penhor nos braços. Antes, porém, de receber-me nos braços, convinha-lhe resgatar-me com poucas moedas, segundo o uso da lei. Ao resgatar-me, disse ela ao pai, com grande sentimento, estas palavras: Pai amantíssimo, pudesse eu ter a sorte de resgatar o vosso e meu filho, da maneira que o resgato agora, quando for se sacrificar como vítima pela salvação do gênero humano, e morrer da maneira cruenta numa cruz. Mas, que digo, pudesse resgatá-lo com todo o meu sangue e libertá-lo de tão dura morte. Mas nisto não teve resposta minha mãe querida, como conhecesse a vontade do Pai. Conformou-se inteiramente a ela e mostrou-se pronta a sacrificar o filho, mesmo numa cruz como que de fato o fez, no tempo devido com ânimo invicto e constante. Roguei depois ao Pai que, por aquela acerbíssima dor sentida pela cara mãe, se dignasse dar a todos os meus irmãos dor muito grande, a recordação de minhas dores. O Pai me prometeu dar a todos compaixão e sentimento por minhas penas, tanto mais que por amor deles eu as suportei, embora nos corações duros faça pouca impressão semelhante sentimento. Refeita a cara da mãe, refeita a cara mãe um tanto da dor, e confortada pela minha presença, agradeceu ao Pai por se ter dignado devolver-lhe o amado filho, ao qual ela se mantinha estreitamente abraçada. Deu muitas graças ao Pai por parte de todos os meus irmãos, porque se dignara restituir-me a eles, a fim de que mais copiosa fosse a sua redenção.